Olá, povo abençoado! Nós estamos aqui para começar mais um Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Hoje eu estou aqui com ela, com a Cristiane Medrado, ela que é pastora, que é mãe, filha, serva do Deus vivo, ela que é uma bênção. E hoje ela veio compartilhar conosco aqui nesse humilde canal os testemunhos de vida dela. E eu quero deixar que ela se apresente. Conta pra gente aí, Cris. Quem é a Cris? Então, eu sou Cristiane, filha de Deus. Eu creio, né? Não tenho certeza, mas eu sou a terceira geração de cristãos, né? A minha família, minha mãe e os meus avós são cristãos. Inclusive, na cidade onde a minha mãe nasceu, o meu avô foi o fundador da igreja. Isso pra gente, pra nossa família, é algo muito legal. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou pastora de crianças que eu amo. O que mais? Acho que é isso. A Cris, ela é pastora de crianças, como ela já disse, e tem um ministério lindo lá na nossa igreja, né, na New England Church. Ela tá lá fazendo um trabalho super especial, um trabalho de inclusão também, né? Todos sabem aí que o meu filho ele é diferente, né? Ele é atípico, está no espectro, e foi muito bem recebido pela igreja, pela pastora, por todos ali, e eles fazem um trabalho lindo com essas crianças, né, de inclusão mesmo, sabe, de adaptação no ministério, e é uma das coisas que eu tenho aqui até mesmo para agradecer a vocês, né, por todo o empenho, pelo carinho com o SEM, com as outras crianças, com certeza, e deixar claro que o meu coração é grato por tudo isso, porque eu fico muito feliz em ver o corpo de Cristo trabalhando também com o diferente, né? Que é um desafio muito grande trabalhar com crianças diferentes. Eu gostaria de saber, Cris, como começou o seu ministério, o Ministério Infantil? Como começou interessante, porque eu era uma criança. Eu tinha, acho que era 9 anos, e durante as férias, os meus vizinhos não conheciam Jesus. E eu me lembro que na igreja, quem é dos anos 80 vai lembrar, que as igrejas elas tinham o Novo Testamento e as igrejas davam de presente para as pessoas que chegavam na igreja. Mas também tinha um livrinho verde que era o Evangelho de João. Então eu vi aquilo e pensei, eu vou pedir para o pastor o Evangelho de João, porque é pequenininho, né? Ou talvez o Novo Testamento ele não me desse. E ele me deu um monte de Evangelho de João. Então eu pensei, lá em casa tem um quintal e eu vou chamar as crianças para brincar, mas nós vamos brincar de igrejinha. Que legal. E aí mas eu não sei, assim, a criança, ela quer fazer as coisas como adulto, mas ela não deixa de ser criança. Então, o que era engraçado desse ministério é que, para mim, o direcionamento do lugar da igreja tinha que ser debaixo da árvore. Olha. Porque eu não sei o porquê, mas eu fazia uma ligação a Zaqueu, porque Zaqueu via Jesus de cima da árvore, né? Quando Jesus foi passar e tal. Então, para mim, eu tinha que falar de Jesus em cima da árvore. Então, as crianças, eu chamava as crianças e elas chegavam ali e ouviam a palavra e eu entregava. Era só João que a gente ouvia também. E uma coisa que eu tenho, assim, de muita alegria para contar dessa igrejinha é que a minha melhor amiga, que era minha vizinha, ela se converteu. Olha. E, por exemplo, nós éramos ainda crianças e os pais dela não deixavam ela ir para a igreja. E aí o tempo da igrejinha, eu não lembro por que passou, mas a sementinha da igrejinha ficou. E aí os anos passaram, depois de um tempo, acho que foram 10 anos depois, ela foi para a igreja. Olha. E aí, no dia que ela aceitou Jesus, aí depois do apelo, o pastor, não sei o porquê, ele pediu para cantar a música Alegria, aquela alegria estar no coração. E aí eu estava lá na frente, abraçada com ela, emocionada, né? Falei, uau, orei tanto tempo por essa conversão. E aí ela falou no meu ouvido, olha, lembra que essa música é a música da igrejinha.
Olha E só. aí veio a conexão, eu falei: "Uau, Uhum. não foi agora, Não. Sim, foi algo que foi construído. plantado lá Ah, que atrás e a legal. sementinha foi germinando". E o que é interessante, essa minha amiga aceitou Jesus, e aí a gente pensa o quê? Que vai assistir o batismo. Foi quando eu vim embora para os Estados Unidos, não vi o batismo dela. Oh, Mas eu sério? tive o privilégio, sabe de quê? A filhinha dela nasceu, depois de muitos anos, é um outro testemunho. A filhinha dela nasceu, ela mora hoje no Canadá, e a filhinha dela foi apresentada na nossa igreja. Ai, que legal. Então, nós tivemos esse privilégio. O ano passado, 2024, Uhum. ela veio na nossa igreja apresentar a filhinha dela. Que E eu tive a lindo. oportunidade de participar. Então você colhe os frutos até hoje de É, algo que começou na sua infância, sim, né? E hoje você pode contemplar, né, a sementinha que foi sim, plantada, ela germinou, sim. virou uma árvore, deu fruto e É, hoje você vê os frutos de tudo isso. É maravilhoso ver, né? sim. Então você cresceu num berço evangélico, você sempre conheceu Jesus, né? Como que foi a infância, na igreja? Olha, a infância na igreja para mim foi desafiadora por um lado, porque a minha mãe, ela cresceu em um lar evangélico, mas a minha mãe me ensinou o caminho, não Uhum. no caminho. Oh. Então ela teve alguns problemas, porque as igrejas antigamente elas não eram acolhedoras, né? E aí ela era meio rebelde na adolescência, e ela saiu e simplesmente ela não quis mais ter comunhão com a igreja. Ah, Ela falava que a vida dela com Deus era uma coisa independente de igreja. olha. Então, para mim, eu ia para a igreja igual quando eu era bem pequena, eu ia com a minha prima e com a minha tia, Uhum. só que aí eu fui crescendo, eu comecei a ir sozinha. Uhum. Então, para mim, para mim era uma eu olhava aquelas famílias sentada, Uhum. pai, mãe, irmão, eu achava aquilo a coisa mais bonita, porque era aquilo que eu queria para mim, Uhum. era o meu grande sonho. E eu lembro que eu vi os diáconos da igreja, e eu olhava aqueles diáconos e eu ficava imaginando, ah, o meu pai, porque Olha os só. diáconos eram os professores da escola bíblica, Uhum. eram aqueles homens que, na minha concepção, no meu entendimento, eles sabiam tudo de Bíblia, sabe? Olha que lindo. Então eu olhava aquilo e eu falava, nossa, um dia o meu pai vai ser assim. Uhum. E eu lembro que um dia lendo a Bíblia, eu vi aquele versículo que lá em Atos 16:31 que diz: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa". E eu agarrei aquele versículo para mim Uhum. com todas as forças e falei: "Não, isso vai acontecer comigo, a minha casa vai ser salva e nós vamos congregar e o meu pai vai", porque a criança, né, "o Uhum. meu pai vai ser esse diácono aí que conhece da palavra, que vai ensinar em casa e tal". E interessante que, eu via e um dia eu fui em uma loja e eu encontrei exatamente esse versículo, um quadro, Olha que e os lindo. meus pais compraram para mim. Aí eu tinha Ah. esse quadro no meu quarto e todas as noites eu orava e pedia isso para Deus, e muitas pessoas falavam para mim: "Olha, esse versículo é é para aquele povo naquele tempo. Deus não Olha. prometeu nada pra gente e tal". Eu falava assim: "Olha, se é para aquele povo, se não é, eu tenho fé e isso vai acontecer na minha Uhum. casa". E aí os anos passaram, quando eu tinha 16 para 17 anos, 16 para 17, Uhum. eu fui para uma vigília. Olha. Aliás, eu fui para um culto num domingo, e aí o meu pai ficou muito agitado, ele levantou a mão na hora do apelo e ele sentou. Na sexta-feira seguinte, teve uma vigília na Uhum. igreja. Fui eu, minha mãe e meu irmão, e quando a gente voltou para casa, aliás, o meu irmão ficou com meu pai. Quando a gente voltou para casa, meu pai já estava morto. Olha. Então a gente voltou, foi aquela cena chocante. Sim. Mas aí, o meu pai faleceu uma semana depois que ele aceitou Jesus. Uau. Então, assim, eu não vi o meu pai sendo diácono, mas eu vou ver meu pai no céu. Sim. E uma outra coisa interessante sobre a minha mãe, testemunho de família, Uhum. é que eu fiquei aqui um tempo, fui para o Brasil e eu fui para cuidar da minha mãe. Minha mãe fazia hemodiálise. Olha. Então eu fui para cuidar dela e fiquei com ela
3 anos. Uhum. E no último ano de vida da minha mãe, ela voltou a congregar. Então, Ai, que em lindo. toda a minha vida, eu tive a oportunidade durante um ano de ir para a igreja, eu, minha mãe e meus 2 filhos. Ai, Meu que marido lindo. ficou aqui, né, assim. Uhum. E então a gente teve essa oportunidade de congregar, aquele meu sonho, Uhum. eu realizei, Se tornou assim. realidade. Sim, É por isso que é importante, né? Quando a fé, ela é. A nossa fé, quando a nossa fé ela é firmada no Senhor, a gente colhe os frutos, né? sim. Ó, você vê que passaram tantos anos, É, né? E você ainda teve a oportunidade 20 e de. poucos anos, né. Uau, bastante tempo, É. né? Então não desistam. Se vocês têm um sonho, se vocês têm fé no nosso Deus, que Ele pode realizar sim, né? O desejo do nosso coração, segundo a vontade dele, no tempo dele. Você vê que não foi no seu tempo, né? Você tinha esse sonho desde pequena e o Senhor veio realizar não só com você, mas também com seus filhos, né? Porque eles também puderam contemplar, né? Ver a avó deles indo, congregando, né? Participando do corpo de Cristo. E você teve o sonho também de realizar o desejo de ver o seu pai, né? Uhum. Convertido. Não foi da sua maneira, não foi É, do seu jeito, glória a Deus. mas o Senhor realizou. Que maravilha! É muito bom ver como o nosso Deus trabalha em nosso favor quando a gente se mantém firme e Uhum. fiel, né, Sim, a Ele e ao propósito de servi-lo, independente das circunstâncias, é. né? Mas, Cris, eu sei que você tem algumas histórias também com seus irmãos, né? Na igreja, e eu gostaria que você compartilhasse sobre isso também, como que foi congregar. Eu não sei se você congregou em igreja mais agitadinha ou mais calminha, como que foi? Então, eu venho da Igreja Batista, Uhum, né, assim, a Batista, depois eu fui pra Quadrangular. Assim, eu cresci, né, na Igreja Batista e o que é interessante é que nós ainda temos o vínculo de amizade até hoje. que legal. Assim, da infância para a vida. Nós nos batizamos juntos. Voltando um pouco na infância que a gente estava falando, Uhum, eu me converti criança. Então, eu tenho muitas experiências. Eu tenho experiências ruins e boas, né? uhum. Assim, tenho experiências desses meus amigos que foram aqueles que estiveram comigo em momentos bons, né? Momentos engraçados, divertidos. É, momentos, por exemplo, que jogavam a gente em piscina, porque no Brasil é muito comum isso, né? Aham, é Ah, verdade. assim, eles, vamos testar a profundidade dessa piscina, joga você. Ou então, em outras coisas também, né? Mas Uhum. assim, eu tenho essas experiências boas com eles. Tenho meu irmão, que meu irmão, meu Deus, assim, quando a gente, quando fala de criança, eu vejo assim um ministério, eu acho que a criança mais difícil que já passou por mim foi o meu irmão. Ele foi uma escola? Foi. Olha, assim, quando Foi eu um teste de lembro, resistência? muito. Olha, meu irmão, eu lembro que a diferença de idade é de 11 anos, Não. minha para ele. Uhum. Então eu pedia muito a Deus porque eu queria congregar com a minha família. Só que quando chegava domingo, eu tinha que levar aquele anjinho para igreja. Hum. E aí o que acontecia? Ele acordava e ele falava assim: "Que dia é hoje?" Ele tinha uns 5 anos de idade. Uhum. "Que dia é hoje, domingo?" "Eu não vou ser crente, eu não vou para a igreja." Era desse jeito que ele ia. E a minha mãe falava assim: "Você vai levar ele." E aí ela falava para ele: "Você vai." Eu falava: "Eu não sei." Aí eu falava assim: "Mas eu peço tanto a Deus para minha família, eu Né? tenho que levar." E meu irmão ia, e meu irmão aprontava muito. Uma das vezes que eu estava na igreja, quem é de igreja batista sabe, a igreja, quando o pastor está pregando, é um silêncio É verdade. absoluto. Não Eu tem, converti no Batista. é muito silencioso. E a igreja, antigamente, tinham aqueles vitrais e ela era grande. Pelo menos para mim, aquele dia a igreja era imensa, ela não era grande. Mas o meu irmão começou assim: o pastor estava pregando, e aí ele falou assim, lá do fundo da igreja: "Cristiane, eu quero 40 centavos." E eu, sentada lá, estava no segundo banco da igreja e eu não sabia quem era essa Cristiane, Né? de quem estavam chamando. E aí, daqui a pouco, ele falou assim. E aí, os diáconos iam, porque diácono é rápido, mas ninguém encontrava ele, ele era muito mais rápido. E isso Uhum. ele tinha o quê?
uns 7 anos, ele era muito, muito rápido. E aí depois ele falou assim, e o pastor seguiu pregando normalmente. Uhum. E aí ele falou assim: "Nossa, mas esse culto tá demorando, hein?" E aí eu não olhava, gente, eu ficava assim, ó, olhando para frente pro pastor. Eu estava, a igreja eu via os sorrisinhos, Aham. mas eu assim, fingindo que eu não era essa pessoa com quem, né, não tinha nenhum tipo de relação. Não conhecia. É. E aí passou mais um tempo. Aí ele falou assim: "Eu quero fazer cocô." Meu Deus. Aí o pastor fala assim para mim, aí ele direcionou o olhar dele para mim: "A irmã Cristiane, se quiser se retirar, fica à vontade." A igreja inteira rindo, mas eu não achei aquilo nada engraçado, Né? porque o corredor da igreja, a igreja era bem pequenininha, mas para mim parecia que era uma passarela sem fim o corredor da igreja, porque eu estava sentado no segundo banco. E aquilo foi, ó, foi um caminho que eu nunca chegava. Aí ele falou assim: "Nossa, eu pensei que nunca ia acabar." Aí eu olhei assim, mas aquilo me deu uma raiva. Uhum. Pecando dentro da igreja. É. E aí eu fui pra casa e a minha mãe achava tudo muito engraçado, Uhum. né? Porque quando eu nasci, aí tudo, eu era igual um robô. Não pode isso, não pode aquilo, e eu obedecia. Meu irmão, ele era aquele que ia além do limite, ele não tinha limite. Uhum. Uma outra coisa que ele fez. Uma vez eu estava com as amigas da igreja, a gente estava numa pracinha, e ele foi, ele falou assim: "Nossa, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu espero um pouquinho." Conversando, como sempre, né? Conversando, conversando. Quando a gente olha, minha amiga tá assim, ó, mexendo no cabelo. "Ai, Cris, ele tá fazendo xixi na minha perna." Aí eu falei assim: "Eu não tô Ai, meu acreditando." Deus. É. Sério. Então, isso tudo é interessante, que tudo, né, coopera Né? e vai ensinando a gente com o passar do tempo. Então, quando às vezes a gente recebe criança que é muito agitada na igreja, eu olho assim e falo: "Nossa, fichinha Não é perto do nada, Felipe." né? Fui expulsa de ônibus, são muitas histórias do meu irmão. E São histórias que hoje não eram não só na igreja, mas num contexto geral, né? era, mas Uhum. era mais na igreja. Uma vez ele fugiu da escola bíblica, que paralisou a escola bíblica. Uau. E porque, por exemplo, os diáconos da igreja eram os professores, né, da escola bíblica. E geralmente quem procura é o diácono. E a professora da sala dele foi lá na minha sala, que eu era dos adolescentes, ou dos adolescentes, e ela falou: "Ô, Cristiane, e o Felipe não entrou na sala, ele saiu do culto, não entrou na sala." E a gente assim: "Como assim não entrou na sala?" Ele tinha fugido da igreja. Hum, meu Deus. É. E foram encontrar onde e quando? Foram encontrá-lo na casa de um dos meninos que ia de vez em quando na igreja, e ele estava jogando videogame. Ai, meu Deus. Não sei se isso é bom, ao mesmo tempo é desesperador, né? Foi bom encontrar, mas assim, Né? a responsabilidade de irmã Sim. é: "Por que que eu não vi?" É, é. Então assim, ele, e interessante que hoje ele é um grande servo de Deus, Ai, é que uma lindo. bênção, e a gente conversa, as nossas conversas são sempre sobre Bíblia. A Uhum. gente conversa muito sobre Bíblia. Que legal. E assim, valeu a pena. Ele me fez passar muita raiva. E me moldou muito. Ah, Mas assim, hoje eu vejo que valeu muito a pena. sim, se tornou um homem de Deus, Sim. né? Conheceu os valores e hoje entendeu, né? É, Como que funciona. sim, é. Mas que legal saber dessas histórias, é muito edificante, né? Ô, Cris, como que é agora, né? Lidar com crianças, né? Ser líder de um ministério que é tão importante na igreja e que por muitas vezes, por muito tempo, as pessoas sempre olharam com um olhar meio que não de desprezo, mas um olhar assim, né? Ah, não é tão assim. Mas a gente entende hoje, se Uhum, entende muito mais, que o ministério sim. infantil é o maior ministério da igreja, né? Quando você salva uma criança, eu escutei isso ontem, num podcast que eu estava assistindo. Quando você salva uma criança, quando você resgata uma criança pro Senhor, você está resgatando uma geração inteira, né? Então é tão importante começar na infância a impregnar Jesus no coração, porque mesmo que depois que ela esteja adulta, se em algum momento acontecer algo, ela tem isso no coração dela. Eu queria saber com você quais são os desafios que você já enfrentou no Ministério Infantil, que foi mais desafiador, e os testemunhos também sobre
essas crianças, porque eu sei que elas também têm os seus testemunhos. Sim. Olha, desafiador, eu acho que o coração da gente, quando a gente, igual você falou sobre o Ministério Infantil, né? Por exemplo, mesmo o professor, quando a gente vai dar aula para criança, a gente acha que não é tão importante a início. E eu lembro que a gente entra porque, precisa, a igreja está precisando. E eu tenho 2 filhos, então eu sempre fui do Ministério Infantil com a mentalidade de que, eu preciso estar envolvida porque eu tenho 2 filhos. Eu preciso saber o que que eles estão aprendendo. Mas nunca foi assim com aquela profundidade. Uhum. E eu descobri o meu chamado mesmo para o Ministério Infantil depois que eles cresceram. Porque eu lembro que um dia eu estava ali na igreja, e olha, há 20 e poucos anos que eu estou no Ministério Infantil. Uhum. E eu estava ali na igreja um dia, e eu vendo tudo que acontecia, aquele fluir maravilhoso, e as crianças andando, e aquilo começou a me incomodar. Uhum. E eu falei, gente, eu não tenho nada a ver com isso, né? Meus filhos estão grandes. Mas as crianças, de alguma forma, elas começaram, eu comecei a ver com outros olhos. Sim. E Deus falou algo para mim, falou assim, vocês estão, a igreja vai se preparar para um novo lugar. E o que você tem feito? Uau. E aí eu falei, e tipo assim, como é que eu falo para Deus? O que que eu tenho a ver com isso? No meu Né? pensamento eu falei, mas eu não podia. Né? E eu falei assim, Deus, as crianças. E eu Uhum. lembro que eu cheguei na pastora e eu falei assim, eu posso ficar um mês na sala das crianças observando? Nenhum momento ninguém, olha, é interessante que Uhum. eu me dispus, eu falei, eu posso ir, ela não me questionou, pode. E eu fiquei observando, e Deus foi falando muita coisa comigo. Uau. E Deus falou assim, e eu lembro que uma oração muito importante que eu fiz para Deus e que eu recomendo para todas as pessoas que servem no Ministério Infantil, é pedir para Deus para que a gente possa ver as crianças como o Senhor as vê. Ai, que lindo. Porque se você vê com os seus olhos, Sim. você vai colocar muito obstáculo. Uhum. Você vai, porque a gente fala assim, não, porque esse, porque aquele outro. A gente não pode ter a criança favorita, Uhum. né? É uma coisa que quem trabalha com criança, você tem que estar muito atento Sim. a isso. Porque todas elas merecem a sua atenção, o seu cuidado, o seu amor e principalmente a sua oração. Sim. Todos eles. Eu tenho muitos testemunhos para contar, inclusive de como Deus me moldou. Eu lembro que chegou uma criança na nossa igreja e essa criança, eu não sei o porquê, mas ele tirava. Para mim era muito difícil quando eu tinha que dar aula para ele. Uhum. E aí era uma tensão, eu Uhum. ia dar aula, eu ia com aquela tensão. E aí um dia eu falei, Senhor, algo em mim está errado. Eu Uhum. preciso ser moldada, o meu coração tem que estar como o seu coração. Uhum. Porque eu tô vendo essa criança de uma maneira errada. Uhum. Eu tenho certeza que o Senhor não a vê assim. Uau. E aí eu fiz um jejum, porque era bem difícil. Uhum. E aí depois disso eu nunca, olha, são, não sei se são steps ou se são níveis, eu não sei como Uhum. falar, mas Deus vai te direcionando de uma forma, porque igual você falou, a gente prepara uma geração onde eles vão frutificar de pequenininho, porque a gente às vezes pensa assim, a sementinha do evangelho é lançada e quando ele crescer ele vai frutificar. Não, eles frutificam agora. Crianças. Sim. Agora. Sim. É lindo ver o trabalhar de Deus. Sim. Eu vou usar um exemplo do Sam. O Sam Goy, quando ele chegou na nossa igreja, ele nos ensinou que nós precisávamos ter pessoas pessoas preparadas, Olha né? só. Para estar com ele, para ensinar a palavra para ele naquele momento. Hoje não, hoje ele é inserido, ele está nas outras salas. Sim. E assim, eu lembro um dia que foi assim, o vídeo, você sabe que rodou para todo mundo, do dia que em uma aula ele aprendeu o fruto do Espírito. E ele falou e todo mundo assim, uau, ele aprendeu em alguns minutos e eu que sou adulto não sei até hoje. Né? Então a gente vai vendo isso nas crianças, que isso fala tanto com a gente, fala assim, peraí, se ele é pequenininho, ele tem essa fé, como é que eu não vou ter? Sim. Se eu que estou trabalhando com ele, como é que o que eu falo não faz efeito? Né?
para mim, se eu vou ensinar de Deus, então alguma coisa em mim tá errada. Sim. Então teve uma aula também foi uma aula de generosidade. Aquilo foi tão marcante para mim. Eu tenho muitas aulas assim, mas essa Sim. foi muito legal. Essa criança que eu falei que eu orei muito tempo, foi bem difícil no início. Uhum. E aí eu passei a amar com tanta intensidade Sim. essa criança e ele é extremamente inteligente Olha. e tem um conhecimento de Bíblia que você fica assim, uau, Sim. meu Deus, que impressionante. E eu estava dando uma aula e era até para os juniores essa aula, era uma aula sobre generosidade. Hum. Eu cheguei na aula, entreguei um papel para eles e pedi para eles, falei para eles, olha, hoje vocês vão receber de Deus um presente, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Uau. E foi assim, bem um direcionamento de Deus mesmo, porque eu Sim. não sou doida de fazer esse tipo de coisa, né? Né? E aí eles escreveram, e aí eles super empolgados, e aí eu peguei a mesma caixa, pedi para eles colocarem ali. Uhum. E aí eu fui falar sobre a generosidade. E eu usei o exemplo de Deus, o maior de todos os generosos, né? Yeah. E ele é quem nos ensina o que é ser generoso, que ele deu o melhor presente, que ele podia dar o que ele tinha de melhor, que era o filho dele. E aí tal, dei essa aula, aí nós oramos, pedi um direcionamento a Deus. Uhum. E naquele momento eu entreguei de novo para todo mundo o mesmo cartão, o cartão que eles pegaram. Aí eu falei assim, olha, agora vocês vão pegar esse presente de Deus que vocês tanto queriam, vocês vão dar para um amigo. Olha. Aí a carinha deles de decepção Né? foi muito. Eles Pensei que era assim. pra mim. Aí eles foram e deram, e foi tão interessante que a pessoa que eles pensavam em dar o presente, não tinha duas crianças que queriam dar o presente, por exemplo, para você. Olha. Cada um tinha uma pessoa. Uhum. E aí esse menino falou assim para mim, ô tia, o meu presente, eu posso dar para, porque eu não li o cartão, Uhum. eu posso dar o meu presente para todo mundo? Olha. E eu olhei assim, falei, pode. Aí eu falei, já que é para todo mundo, então levanta e lê qual que é o seu presente, né? Uhum. E aí ele falou assim para mim, então, eu quero ser cheio do Espírito Santo, então eu quero que todos os meus amigos Ai, aqui que legal. sejam cheios do Espírito Santo. Que maravilha. Aí o seu olho assim, Né? eu também quero ser cheio do Né? Espírito Já que você tá Santo. distribuindo, também quero. Eu quero mais, eu quero mais. Ai, que lindo. Então, a gente vê, lógico que isso foi um processo de alguns anos. Sim. Então a gente vê que vale a pena, sabe? Sim. Investir nessa geração. É. Vale muito a pena. Né? É legal que a gente vê, assim, nesse exemplo, né? Como que as crianças, elas são surpreendentes, Uhum. né? É uma caixinha de surpresa. Às vezes É. você acha e subestima aquela criança, igual você falou, né? Pensando que aquilo que você tá plantando hoje vai frutificar daqui a muitos anos. Uhum. Mas não. É. Elas são uma esponja, elas absorvem muito mais Sim. coisa do que nós, que estamos tão preocupados com tantas coisas vãs. As crianças, elas têm uma mente tão leve no quesito de não ter que se preocupar, né, com o amanhã, com o que vai acontecer no dia de amanhã, que elas estão mais aptas a receber aquilo que vem de Deus com mais facilidade do que nós, adultos, né, que por vezes colocamos empecilhos, por vezes questionamos, será que vai dar certo? Será que vai ser? Criança não, olha pra você ver. Você deu um desafio, Uhum. aquilo ficou impregnado naquelas crianças e automaticamente você pôde ver o fruto daquela aula naquele exato momento, né? Que ela poderia ter pedido qualquer coisa, como você mesma disse, mas ela escolheu algo espiritual, né? Então você vê que já é um desejo. E falando sobre salvação, igual você falou que converteu ainda criança, eu já tive testemunhos aqui de pessoas que se converteram na infância, né? E a gente vê o quão importante o Ministério Infantil é. Porque está no momento certo, no lugar exato, aonde Deus te colocou, aquilo vai fluir, né? Você vai colher frutos.
E o Ministério Infantil, ele é um contexto inteiro, ele não é um buraco que você vai para preencher. Isso é Sim. uma prova disso, né? Tanto que tá até hoje aí fazendo um trabalho com excelência, uma obra tão linda na mão do Senhor, se dispôs a fazer, entendeu o propósito Sim. e hoje segue aí nessa caminhada, se tornou pastora de crianças, né? Junto com o esposo, né? Também o Anderson também, que além de diácono, você viu esse sonho sendo transformado através que você queria no seu pai, se transformou primeiro no seu filho, né? Que foi no Kevin, que por sinal meu genro, maravilhoso, gente, sem palavras. Sempre falo, ganhei um filho, pronto, né? Que a Cris e o Anderson cuidaram e me entregaram de presente para minha filha e para mim. É um filho para mim, com certeza. E também agora no Anderson, né? O seu esposo, ele como pastor também de crianças, diácono, servo do Senhor. E é muito lindo ver o trabalhar de Deus na sua família, né? Os frutos, né? Eu queria que você falasse um pouco como que é o desafio, como foi o desafio de ser mãe, né? As orações que foram feitas pelos seus filhos. Eu gostaria que você deixasse também um pouco sobre isso. Quando é um testemunho assim que eu fui entender recentemente. Quando eu estava grávida do Kevin, né? A minha mãe fez uma ligação e ela falou assim para mim, minha filha, eu acho que eu já estava de uns 6 meses de gravidez. Ela falou, minha filha, olha, você precisa fazer uma oração de bênção para o seu filho. Aí eu achei muito interessante aquilo que minha mãe falou e eu perguntei para ela, tá, mãe, mas como que é? Aí ela falou, eu não sei, né? Você pergunta para Deus. E aí aquilo eu achei interessante e a gente mudou de conversa, porque mulher é assim, a gente muda de conversa. Só que quando desliguei a ligação, meu Deus, eu não aprofundei nisso, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, ué, minha mãe falou para perguntar para Deus, vou perguntar para Deus. E aí, nem sempre Deus responde assim, na hora que você quer, né? Não é na hora, é no tempo dele. Sim. Então, o interessante é que eu fui perguntando e os meses foram passando e a barriga foi aumentando e o tempo do bebê nascer estava chegando e eu não sabia o que fazer. Até que um dia Deus falou para mim, olha, tem um texto bíblico, e aí eu fui nesse texto bíblico, né? Ele me deu uma palavra, na verdade não, Deus me deu uma palavra. Olha. Falou, você vai orar por isso. E aí depois, dessa palavra, eu fui procurar na Bíblia o que era aquela bênção que Deus tinha para ele. E aí eu procurei, estudei, e aí tinha uma conexão. Era em um livro e depois tinha num outro livro. Naquela época a gente não tinha Google, né? A gente tinha que procurar bastante tempo gastando, estudando. E aí Deus me deu esse direcionamento. Então, desde então, ainda no ventre, eu comecei a orar por aquela palavra. Senhor, o Senhor falou para eu orar por isso, ó, tá aqui nesse texto. Só que eu achava, tipo assim, não quis criar histórias para aquilo que Deus mandou eu orar. E aí, quando eu engravidei da minha filha, 1 ano e pouquinho depois, eu entendi que eu tinha que fazer uma oração, mais ou menos daquele modelo, né, da bênção da minha filha. E o Senhor me direcionou, aí esse foi mais fácil. Deus me deu um texto. Olha. Deus não me deu a palavra. Kevin foi a palavra, eu fui buscar o texto na Bíblia. A Stephanie, Deus me deu o texto. Olha. Que já era o ensinamento que eu tinha que passar para ela. Então, eu segui orando. Aí tem umas semanas, vamos falar a verdade, eu esquecia. Aí na outra semana eu voltava, aí de vez em quando eu questionava. Eu falava assim, mas meu Deus, por que eu oro por isso e eu não vejo? Assim, não fazia muito sentido para uma criança, sabe, uma oração. E aí, algumas vezes eu questionava, mas o que eu tô orando pelo Kevin, será que eu não posso orar pela Stephanie? É uma bênção só? E aí a gente, com o passar do tempo, você começa a questionar. E aí depois e aí falava, Deus, eu não vou questionar porque isso não é pior, né? Ele não vai me responder nem nada, eu vou só obedecer. Eu fui fazendo isso e o tempo foi passando. E quando a Stephanie quando ela tinha 16 anos, eu comecei a ver o resultado daquela oração. Olha que lindo. Com 16 anos. No Kevin eu não via, mas na Stephanie eu via. E aí eu lembro que eu chamei ela para uma conversa. Olha só. E eu falei, minha filha, olha, contei para ela quando eu estava grávida de você,
Deus me deu um direcionamento para orar, e aqui está o versículo. E isso daqui é a oração que Deus mandou fazer todos os dias. E eu fiz essa oração, e eu faço essa oração por você. E hoje eu vejo, hoje eu começo, não é que eu vejo tudo, hoje eu começo a A entender entender. o porquê que eu estava orando por isso. Aham. E aí logo depois, Deus falou para mim, então, agora é a hora de preparar ela, porque ela vai ser esposa de pastor. Uau. E aí eu falei, o quê? Como assim? Uhum. Como é que eu vou preparar a minha filha, né? Eu não tenho Uhum. condição. E aí Deus, e é tão interessante que Deus, ele fala para você uma coisa, só que ele providencia tudo. É. Ele que Você faz o é, trabalho mais difícil. a gente desespera, às vezes a gente se desespera em situações por ser humano Por ser mesmo, humano. porque Exato. a gente sabe que Deus é quem tem o controle. A gente não tem o controle de nada. Uhum. A gente só tem que estar sensível à voz de A voz. Deus. Então Deus preparou tudo. Aí o Kevin, o propósito do Kevin é algo assim muito interessante, porque eu descobri há pouco tempo, assim, o porquê de tudo aquilo. E Uhum. aí eu vi, no dia que eu sentei com ele, eu chamei ele, falei para ele, meu filho, você tá com tempo? Então, pega a sua Bíblia, abre lá em tal lugar. Aí Olha. eu falei, aí ele abriu a Bíblia, aí ele leu, aí eu falei assim, você. E aí, tipo assim, o que O ele que você leu, entendeu aí, o né? que ele leu, ele gostou, porque era Aham. algo muito legal. Aí eu falei, agora você abre lá em tal lugar assim, assim. Uau. Aí tá vendo? Isso daqui, ó, é uma promessa, mas toda promessa tem um princípio que não pode ser quebrado. Olha só. Então, para você viver isso, você tem que passar por isso. Você não pode desobedecer isso daqui. Uau. E aí eu li para ele e o Kevin tem uma ligação tão interessante com o meu pai, Uhum. porque a bênção que ele tem vem do meu pai, Olha só. que Deus me mostrou. Uhum. E é muito interessante. E aí no dia que eu conectei tudo, aquilo para mim foi tão lindo, porque o meu pai foi, para mim assim, foi um grande herói. Uhum. Então, e o Kevin nasceu um dia depois do meu pai. Ah, Então, o entendi. que ele fez, assim, as características do meu pai, elas estão no Kevin. Ele é muito Hum. parecido com o meu pai, em todos os sentidos. Olha só. E aí, quando eu fui ler, que Deus me deu realmente a interpretação da bênção e não do que estava na Bíblia, eu pude. Aí eu sentei com ele e falei: tá vendo? Você não conheceu seu avô, mas essa bênção que Deus tem para você, ela vem lá do seu avô. E contei tudo para ele. E eu falei assim: gente, que interessante, porque isso tem a ver com ministério. Sim. Não é tudo que Deus dá para você, não é para você guardar. Você pensa às vezes assim: ai, Deus vai me dar uma riqueza, ai, Deus vai me dar uma casa grande, né? Que às vezes a gente sonha em ter aquela casa grande, Uhum. mas Deus vai te dar uma casa grande para você abençoar outras pessoas, para abrir aquele espaço, para ser canal de bênção. Então, foi quando eu entendi, porque até então eu achei assim que eram coisas aleatórias. Uhum. Mas quando eu sentei com o Kevin, eu falei: uau, isso aqui é a Stephanie, Deus vai usar dessa maneira. Mas isso daqui é como Deus vai usar o Kevin, Olha só que lindo. né? É onde ele vai abençoar outras pessoas, Sim. é onde ele vai servir a Deus, é dessa maneira. Uau. Então, isso foi interessante, que isso está muito ligado ao ministério. Uhum. Porque hoje eu esperei, igual o Kevin, eu esperei 22 anos para entender. Então, hoje eu posso falar para as mães: olha, ore. Quando você estiver grávida, ore pelo seu filho. Se você já tem o seu filho, ore, entregue a Deus e pede para Deus um direcionamento. Senhor, como é que o Senhor vai usar o meu filho nessa geração? Me dá a direção para fazer isso. É. Me ensina como orar. Uhum. Me ensina dentro da tua palavra, porque Deus sempre confirma tudo dentro da palavra dele. É. Então, me mostra lá na Bíblia o que o Senhor tem para o meu filho, para que eu, como uma mãe de oração, possa preparar o meu filho para esse caminho, para aquilo que ele vai viver, que nem sempre a gente vai ver. É. Né? Foi o caso de Joquebede. Ela preparou os filhos dela, Uhum. mas ela provavelmente não viu aquilo que eles viveram. Né? E assim pode ser com a gente. Sim. Às vezes a gente não vai estar perto dos filhos, mas a nossa obrigação como mães de oração, né, é preparar os filhos. Sim. É lindo de ver porque, como você está falando, que a sua oração, ela não vai ficar parada na bênção
pro Kevin ou pra Stephanie. Ela vai se expandir para todo o reino, Amém. né? Então, os frutos não vão ser frutos só para ele, vai ser para ele e através dele, né? Esse é um contexto que é da vida cristã. Sim. Nós, quando somos chamados para um lugar, a gente não tá ali para reter a bênção. Ali é dado a bênção para você também ser bênção, ser canal de bênção na vida de outras pessoas, né? E por vezes a gente às vezes até confunde isso, né? A gente pensa, porque a nossa mente ela é muito limitada, então às vezes a gente recebe algo e a gente pensa, opa, que delícia, eu vou reter isso aqui. Mas aí o Senhor vira e fala, não, eu te dei, agora você vai dar. Como que o Senhor confia na gente, mesmo sem precisar da gente? Porque o Senhor não precisa de nós, ele é dono de todas as coisas. Sim. Ele é soberano, ele é tudo. Ele não precisa de nós, mas ele conta tanto com a gente, né? Olha pra você ver, o seu ministério começou na infância. Hoje, você usa daquilo que Deus te deu na vida de outras pessoas, né? Sendo usada num ministério tão grandioso e tão maravilhoso, que é um dos ministérios mais lindos que tem na igreja, porque a inocência das crianças é algo admirável, né? Essa é a palavra. De você ver a inocência e muitas vezes a intencionalidade de cada criança, porque eles são intencionais, né? E ver como que Deus usa as crianças, né? Às vezes numa simples oração. Posso dar um exemplo? Você tem um exemplo, eu ia falar agora sobre isso. Não, um exemplo de uma criança, de você falando de criança pequena. Lá na igreja, há um tempo atrás, teve uma criança que, com 3, eu não sei se ela tinha 3 ou 4 anos. Ela acordou no meio da noite e a mãe falou assim pra ela, olha, se você acordar, você não vai pro meu quarto. Porque criança acorda de noite, o que ela quer? Ir dormir com a mãe. E aí ela sentou na cama e orou, porque ela sabia que a mãe não ia deixar. E a oração dela foi assim, Papai do céu, acorda o meu pai para ele vir aqui no meu quarto, para ele me buscar para ir dormir com ele na cama. E segundo a mãe, o pai dorme igual uma pedra. Só que naquele dia, ele acordou e ele foi lá ver a filha. E ele ouviu a filha conversando. Olha. Como ele ouviu a voz dela, ele foi lá. E aí, quando ela abriu o olho da oração, o pai estava lá. Aí ela, Papai do céu, ouviu minha oração. Olha só. Então, a oração dela é igual você falou, é intencional. Eu quero dormir no quarto da minha mãe. Sim. Minha mãe não vai deixar, então, quem é que resolve isso? Deus. Né? Deus deixa. É lindo, eles são muito intencionais. A gente às vezes subestima as crianças, mas elas são muito sinceras, muito intencionais, muito simples no que fazem. Elas não fantasiam muito as coisas, principalmente quando envolve algo de Deus, né? Quando uma criança, quando ela tem entendimento das coisas do Senhor, ela não fica igual a gente, que muitas vezes tem até medo de falar com o Senhor, né? E com medo, às vezes, de não ser respondido. Mas o Senhor, ele tem tanta coisa com as crianças, né? É algo tão precioso para o Senhor, as crianças, né? Delas é o reino, né? Então, a gente precisa realmente se atentar um pouco mais para as crianças, para essa geração. E ter um olhar voltado de carinho, né? E de zelo para aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Mas tá muito bom o papo, viu? Muito legal mesmo. Eu queria que você falasse um pouco, aquilo que você estava me contando ali acerca de... sobre como as crianças fazem, né? No sentido sobre as coisas do Ministério Infantil, como elas chegam ali. Como chegam? A gente recebe crianças de todas as formas, né? A gente, lá no nosso ministério, nosso ministério infantil vai de 1 a 11 anos. Então, tem criança que chega lá e muitas das vezes os pais falam assim, que pra gente que é do ministério infantil, isso é terrível, quando o pai fala assim, vai lá brincar na salinha. Isso, a gente olha assim, dá uma risadinha, tipo, não vai ter nada disso. E nós tínhamos 2 salas lá na igreja, e aí Deus foi trazendo pessoas para servir, foi nos dando espaço, e fomos aumentando. E a gente tinha um sonho de ter o louvor dentro do Ministério Infantil.
E as crianças, eles amam louvar, né? É a coisa mais E linda. aí, dentro do Ministério Infantil, tem a tia Kelly, que é a responsável, e aí ela tem o pessoal que toca, e as crianças também servem lá. Então, eles sabem que tem que chegar cedo, né? E é lindo, assim, ver o agir de Deus através do louvor, né? Quantas vezes a gente é ministrado por eles através do louvor, porque às vezes a gente está lá e eles levantam a mãozinha, às vezes alguns estão correndo ali, e os Samuel. outros estão assim lá, se entregando, aí você olha e fala, peraí, opa, eu também tenho que me Né? entregar da mesma forma, o meu coração tem que estar voltado ao coração do Senhor, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar derramando na vida dessas crianças também. E muitas das vezes eles estão derramando na nossa vida, e às vezes a gente está tão preocupado com a função, com a Funcionalidade. funcionalidade do culto. Sim. Olha, será que as portas estão fechadas? Olha, vamos colocar essas crianças mais para frente. E a criança, ela não tá nem aí. Não. Se ela resolveu adorar, ela adora. E a gente adulto, às vezes a gente deixa de receber por esse tipo de coisa. Igual você falou, a criança, ela é pura. O adulto, você vê que o problema é muito difícil, você fala assim, mas olha, é porque eu tô precisando de muito dinheiro mesmo. Então, a gente ora meio que sem fé, né? É igual, eu tô com uma dor de cabeça, aí você fala, Senhor, me cura, no nome de Jesus. Aí você fala assim, mas é melhor tomar um Tylenol, né? E a criança não é assim. Sim. As crianças, igual esses dias, a gente tem uma criança lá, que é uma bênção, ele simplesmente olhou, a mãe dele tava com, perdeu a voz no culto, né? Aí ele falou assim, ó, ele tem, acho que ele vai fazer 4 anos, eu creio. Ele falou assim, a mãe falou assim, ele falou, mãe, mas por que você tá falando assim? Aí ela falou, porque eu perdi a voz. Ele, aonde? Que nós vamos lá procurar, né? E é a criança. Ai, meu Deus, que lindo. E aí a mãe dele falou, não, aí o pai explicou, não é assim e tal. E aí ele colocou a mão na garganta da mãe, Olha só. abriu a boca dela e assoprou dentro da boca dela. Uau. Então, olha só, por quê? A criança, ela ouve as histórias da Bíblia. Ela ouve histórias de milagre. E por que, se a gente sabe que obras maiores a gente faria no nome de Jesus, por que a gente não faz? A criança, ela não tem medo. Não. Né? Ele vai e faz. E outro dia, uma outra criança chegou na igreja, 3 aninhos, levou um óleo, porque ela queria ungir as crianças da igreja. Que bonitinho. E foi um mover, foi uma coisa incrível, o que tem acontecido no meio das nossas crianças, sabe? Às vezes a gente olha para a igreja, a gente pensa assim, ai Deus, olha, tem um fluir maravilhoso no templo. E aí você chega no Ministério Infantil, uma bagunça. Como assim ser a mesma igreja? Sim. A gente tem que falar a mesma língua, Sim. linguagem de reino. Então, como é que aqui está acontecendo, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está isso, e aqui não está acontecendo, alguma coisa está errada. Então, eu comecei a analisar isso, na verdade não eu, mas o Espírito Santo começa a mostrar as coisas pra gente. E as pessoas falavam, nossa, o culto, iam buscar os filhos e falavam, nossa, o culto foi maravilhoso, porque aconteceu isso, porque foi uma manifestação do Espírito. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo, eu falei, peraí, mas essas coisas aí não acontecem no Ministério Infantil. Não está acontecendo. E aí a gente começou a clamar como ministério. Nós, como equipe, porque nós temos uma liderança dentro do Ministério Infantil. Então, como são muitas salas, nós temos 8 equipes, então são 8 líderes dessas equipes. E aí a gente começou a clamar, sabe? Por batismo com o Espírito Santo, para que as crianças tenham dons de cura, sabe? Para poder expulsar o mal em nome de Jesus, para que elas tenham autoridade. Sim. Né? E para que a gente esteja preparado também para isso, e que os pais, porque tudo isso depende do posicionamento dos pais. Sim. A nossa autoridade está ali dentro daquela sala. Só que quando sai ali da porta, a gente não tem mais autoridade. Então, são os pais. Então, a gente começou a clamar por isso. E a gente tem vivido esse novo, sabe? Onde as crianças, a gente vê assim, peraí, não vou me impedir o agir de Deus, porque isso aí com certeza é o agir de Deus. Então a gente tem vivido isso, sabe? Crianças de juniores que têm pregado a palavra, que você vê que estão cheias do Espírito Santo.
Teve um dia que teve uma apresentação da igreja. Aquele dia foi muito impactante para mim, porque o culto de criança foi em Webster, que é mais longe. Foi uma época em que todo mundo estava muito preocupado com imigração, aquela coisa toda. Uhum. E a gente pensou assim, nossa, não vai ter muita gente lá. Uhum. E foi todo mundo. Que E lindo. assim, todo mundo é mais de 100 crianças. Uhum. E a gente chegou lá e aí teve uma apresentação de uma música e que foi tão lindo. E aquelas crianças louvavam e você sentia uma presença tão grande do Ai, Espírito que Santo maravilha. ali. E você via que eles cantavam e eram ministrados, sabe? E era nesse lugar que a gente queria chegar. Que bênção. Então agora que a gente chegou nesse lugar, a gente quer mais, Sim. e mais, e mais. Igualzinho adulto. Igual adulto. A gente não pode limitar pensando. A gente tem essa mania errada. Quando os meus filhos eram pequenos, eu pensava assim: Uhum. que quando eles crescerem, eles vão frutificar. Uau. E não é assim. Não é. Que lindo. Deus tem muito para fazer nessa geração. Imagina quando eles forem adultos, como é que vai ser esse mundo? Sim. Se a gente não preparar eles para defender a fé cristã, do que eles vão falar quando crescer? Não é? Quem é que vai pregar? Se a gente não. Porque lá em Salmo, acho que é Salmo 126, que fala de uma geração, tem que contar para a próxima geração. Então, se a gente não falar para a próxima geração, quem vai contar? Né? O Ministério Infantil lá da igreja é um ministério muito organizado. A gente vê que é uma igreja dentro da igreja. É como se fosse uma segunda igreja dentro da igreja, porque no Ministério Infantil tem louvor, tem ceia, tem, né, tem oração, tem a pregação, tem a pregação que eu digo assim, o estudo em cada salinha, né? E tem a intercessão também, que participa ali, é um presente tá ali, porque eu lembro que logo no começo, quando começou, eu tive numa salinha dos juniores, inclusive, e eu vi a dedicação daquelas duas jovens ali, eu fiquei tão impactada, eu fui tão ministrada, tão, como que se diz, elas montaram um estudo tão completo, tão lindo, que eu falei, meu Deus, eu não precisava estar dentro do culto no templo. Aqui, eu já tô vendo tudo isso que é feito lá, mas aqui de uma maneira diferente, com uma linguagem diferente, mas com uma administração e uma intencionalidade tão verdadeira, uma dedicação tão linda em ver o Ministério Infantil, porque elas se dedicam, né? As pessoas que estão ali, que estão ministrando a palavra em cada sala, eu já tive a oportunidade de estar em várias salas, são pregações que são, assim, detalhadas, é uma coisa mais linda de se ver, sabe? Como elas pregam, como as pessoas ali contam as histórias, deixam as crianças participarem, pergunta, e aí, você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Sobre o que estamos falando? É maravilhoso de ver, sabe? E agora também com essa inclusão, né, eu vejo o Sam também evoluindo bastante, era o meu sonho ver ele com as outras crianças, participando mais ali, né, daquele contexto, e ver isso também, para mim, é um presente. Eu vejo como uma dedicação muito grande ali das pessoas, um amor. Eu vejo no Ministério Infantil o amor em servir, sabe? Não só em estar lá dentro do templo com as outras pessoas, mas ali naquele lugar, né, onde que muitas pessoas nem conhecem, não tem noção de como que funciona. E ali não é só não é uma creche, vamos falar assim, né? Não é uma creche, igual você falou, que você fica triste quando você vê a mãe, vai brincar. Não é sobre isso, né? Nem brinquedo tem, né? É algo totalmente intencional, é uma coisa maravilhosa de se ver. Eu vejo o Ministério Infantil como literalmente um ministério muito frutífero, de muitos frutos, sabe? Você vê as crianças saindo dali e algo foi plantado no coração delas. E se você perguntar o que foi falado ali, eu tenho certeza que aquelas crianças devem chegar em casa e falar, não, foi falado sobre isso. Porque é muito impregnado mesmo. Literalmente, o tempo todo as professoras estão... E sobre o que mesmo a gente está falando, vamos voltar para o assunto? Então, assim, sempre quando você está ali na intercessão, você está vendo, sabe? A intencionalidade realmente do ministério. Eu queria parabenizar você, né, por todo esse trabalho, a cada professora, a cada líder ali dentro desse ministério que se dedica, que monta as aulas são, assim, maravilhosas.
Cada aulinha que eu vejo ali sendo ministrada, aí eu falo, meu Deus, que trabalhar lindo, que mover lindo do Senhor nesse ministério. Crianças estão sendo preparadas para esse mundo, né? Aonde a gente vê tanta coisa acontecendo e elas estão ali sendo blindadas, literalmente, para enfrentarem, né? Esse mundo caótico muitas vezes. E eu queria te agradecer pela oportunidade de ouvir tudo isso, né? Por você estar aqui contando as suas histórias, suas experiências. Eu quero de verdade te agradecer e dizer que você é uma bênção, que o seu ministério, que esse ministério, né, que o Senhor colocou nas suas mãos, tem edificado vidas e tem transformado histórias. Você já sabe disso, né? Não preciso te contar. Você vive a história, né? Amém. Então eu queria de verdade te agradecer. Eu que agradeço o convite de poder contar um pouco da história, né? São tantas São histórias tantas. e às vezes a gente nem para organizar tudo isso. A semana passada o Senhor falou para mim, eu achei um caderno, eu gosto muito de escrever, e eu achei um caderno lá em casa e Deus mostrou para mim, olha, escreve os testemunhos Ai, que das lindo. crianças aqui, porque Amém. são muitos. Sim. Então eu estou escrevendo lá no meu caderninho esses testemunhos e eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Você é uma bênção. Eu tenho certeza que esse Café com Fé tem aí alcançado muitas pessoas, tem servido, tem abençoado pessoas mesmo, né? Pessoas que estão passando por momentos de dificuldade e às vezes a gente está assim, a nossa fé ela oscila, né? E às vezes a gente ouvir o testemunho de outra pessoa nos edifica e nos dá esperança, né? Falou lá, ó, ela venceu, eu também vou vencer. Olha lá, ela confiou em Deus, eu também vou confiar. Que lindo. Então é isso. E sobre o ministério infantil, realmente é um privilégio servir a Deus nessa área, né? Porque todo mundo, a gente se identifica com a área que a gente serve. Então eu vejo assim que é um privilégio de Deus para mim. Eu sirvo com muita alegria, com muito amor e com muita responsabilidade, porque não é fácil. Sim. Mas é gratificante. É um desafio, né? Eu imagino, com certeza. Mas eu sou eternamente grata por você ter vindo, disponibilizado seu tempo, de estar aqui, né? Falando sobre Jesus, autor da nossa fé, né? E eu desejo a você muita, muita, muita prosperidade nessa área e em todas as áreas, né? Da sua vida. Quero te agradecer pelo presente que você me deu, Kevin. Não me canso de agradecer. E dizer que você é uma bênção, que é um prazer fazer parte da sua família, né? Já que somos uma família. E dizer que eu creio que o Senhor ainda fará muitas coisas através desse ministério, através dessas crianças, dessa geração, que é a geração que o Senhor escolheu para viver nesse tempo, né? Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. E eu quero agradecer a você que ficou aí até agora assistindo esses lindos testemunhos vindos da pastora Cris. Eu quero dizer para vocês que é uma bênção poder compartilhar tudo isso com vocês. Quero dizer também para vocês compartilharem com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que outras vidas sejam edificadas, outras pessoas sejam alcançadas. Compartilhem, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário embaixo no vídeo lá, de onde você está nos assistindo, como tem sido para você ouvir esses testemunhos. Eu quero te agradecer, muito obrigado por ter estado até agora conosco e até o próximo Café com Fé.